Fala rapaziada, começando mais uma aula de Matemática 2 aí. Como eu disse na outra aula, a gente terminou aquele livro lá. Aquele livro não, caramba. A gente terminou o primeiro livro. E vou mandar o próximo aí, pra vocês fazerem exercício já dele. E vocês acompanhem por ele aí, o livro 2, tá bom? Eu disse que a gente ia fazer uma revisãozinha do conteúdo, mas acho que ficaria um pouco corrido depois, futuramente, se a gente fosse fazer uma revisão. Acho que numa aula não ia dar para revisar todos os conceitos e coisa do tipo. Então vou tocar a matéria e qualquer coisa vocês podem chamar aí para alguma coisa de algum conceito que fica para trás aí, me chamem, tá? Porque é tudo muito contínuo, uma coisa puxa a outra. Então, se uma coisa ficar para trás mal resolvida aí, algum conceito que não ficou muito bem esclarecido, futuramente isso pode ser uma pedra no sapato, pode ser um problema aí pra gente e você não vai conseguir desenvolver os outros conceitos. Então, qualquer coisa, como sempre, me chama, tá? Vamos lá. Vamos falar de polígonos convexos. Antes, vamos ver o que é polígonos, tá? Tem todos os conceitos formais e tudo mais, mas você sabe o que é um polígono, tá? Você sabe. Você vai entender o que eu quero dizer quando eu mostrar polígonos, tá? No caso aqui a gente vai trabalhar com polígonos convexos, tá? Então vamos ver primeiro o que é polígonos e depois o que seria polígonos convexos, tá? Primeiro, o que é polígono? Se você procurar no Google aí, você vai achar que, de cara, assim, que polígono é uma figura plana que tem o mesmo número de lados e o mesmo número de ângulos. Faz sentido, tá? Mas vamos lá. Isso não esclarece muito bem o que é, então vamos visualizar para vocês verem o que é polígono primeiro, tá? Polígonos. A gente tem esse. E você já entendeu o que é um polígono, né? A gente não é tão... A gente consegue entender o que é um polígono assim só de olhar as figuras, tá bom? Então, polígono é isso aí. Ele tem os ângulos, como a gente pode ver, ok? Tem ângulos aqui. E tem os lados, que eles são fechados, tá? Isso aqui, por exemplo, isso não é um polígono, porque ele não é fechado, tá? Ele precisa ser fechado. Então, para ser polígono, eu teria que fechar aqui, ok? Tá bom, então tem que ser uma figura fechada, que tem uns ângulos, tem lados e iguais aos outros, beleza? Só que aí, no caso aqui, a gente vai trabalhar com polígonos convexos. O que seriam polígonos convexos? Bom, vamos lá. O que a gente consegue diferenciar desses 5 polígonos que eu mostrei aqui? Tá? A gente consegue diferenciar aqui. Alguns deles, esses dois aqui, ó, a estrela e a setinha, eles têm meio que buracos, né? Tipo assim, buracos. É diferente desses daqui. Esses daqui não tem uns buracos. E é exatamente isso que diferencia se é convexo ou não. Tá? Os convexos vão ser o triângulo aqui, o que tem 4 lados e o que tem 5 lados. Por que eles são convexos? A definição do que é convexo ou não. A gente diz que é convexo quando você pega uma linha, qualquer linha, traça dentro do seu polígono e a linha inteira pertence ao polígono. Então ele é convexo. Se parte da linha não pertencer ao seu polígono, ele não é convexo. Por exemplo, qualquer linha que eu pegar que tem uma ponta aqui e outra aqui dentro, a linha inteira vai pertencer ao polígono. Vamos lá. Se a ponta da linha, as duas pontas da linha pertencem ao polígono, a linha inteira pertence ao polígono. Então ele é convexo. Diferente da estrela. Se eu pegar esse ponto e esse aqui, tem parte da minha linha que não pertence à minha figura. Está fora do polígono. Então a gente diz que é convexo. A mesma coisa na setinha. A gente pode pegar essa linha e aí ela vai ter parte da linha que não pertence à figura. Então você sabe o que é polígono convexo e o que é polígono não convexo, ou côncavo, também pode chamar de côncavo, os que não são convexos. Então a gente vai trabalhar só com os convexos, tá? Um outro jeito de você perceber se é convexo ou não é basicamente assim. Vamos supor que a gente pega uma água e jogue em cima do nosso polígono. Vai acontecer de algum lugar acumular água? Como assim? Bom, se
Se eu pego aqui o meu polígono, a estrelinha, de algum jeito eu consigo arranjar ela, deixar ela posicionada para que se eu jogar água em cima, acumule água? Consigo. Se a ponta estiver para baixo, eu jogar água aqui, ó, a água vai se acumular aqui. É um buraco, certo? A água se acumula. A água se acumula aqui também. A água se acumula aqui também. A água vai se acumular aqui também, se ela tivesse de ponta cabeça, né? E a água se acumularia aqui também, se ela tivesse de ponta cabeça. Se essas partes estivessem para cima, ela se acumularia. Diferente das outras figuras. Se eu jogar água aqui em qualquer direção no meu triângulo, ó, a água vai escorrer sempre. Aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Não forma um lugar que vai acumular água, certo? Isso seria basicamente uma definição informal aí, um jeito de você testar, tá? Então, tipo assim, a definição formal, você passa todas as retas que passam, que tem, retas não, todos os segmentos que tem as pontas dentro do polígono, o segmento inteiro pertence ao polígono. Isso é ser convexo. Ser não convexo é o contrário. Eu tenho as duas pontas pertencentes a um polígono e o meio dele não vai pertencer a um polígono. Então isso não vai ser convexo, tá? No caso, a gente vai trabalhar só com polígonos convexos, tá bom? Então um exemplo aqui, polígonos convexos entrando nisso. A gente tem todos os nomes aí de acordo com o tanto de lados que eles têm. Basicamente, uma coisa muito característica deles é os lados. Quando você muda os lados, você muda com qual polígono você está lidando. E aí a gente tem um exemplo aí de vários nomes que a gente pode dar. Então, um polígono de 3 lados a gente chama de triângulo. De 4, quadrilátero. De 5, pentágono. De 6, hexágono. De 7, heptágono. 8, octágono. Aí você pode ler aí a tabela e saber basicamente com qual polígono você está lidando. Beleza? Seguindo aí então, a gente tem esse polígono para explicar alguns elementos aí do meu polígono, tá? A gente já viu já na parte de triângulo que as pontinhas a gente chama de vértice, que os lados a gente chama de lado, né? Todos esses lados aí a gente chama de lados. Que a gente tem ângulo interno, tá? Então o A aí, por exemplo, seria um ângulo interno, aqui seria um ângulo interno, todos os ângulos que estão dentro. E o ângulo externo, o que a gente faz? A gente prolonga um lado e pega o ângulo, tá? Esse polígono aqui, vamos lá. Qual que seria o nome dele? Tá? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Qual seria o nome dele, então? O nome dele aí, para quem assiste UFC ou MMA, a gente sabe que o nome dele é octógono, tá? Que é o formato ali da arena. Não sei se a gente pode chamar de arena. Não, a arena seria o estádio, né? O formato do ringue ali seria de octógono. É um polígono de 8 lados, tá bom? E aí, esse seria o nome desse polígono. No caso aqui, nos triângulos, a gente viu todos esses elementos do nosso triângulo, só que aqui, no caso dos polígonos, a gente tem um elemento diferente, que são as diagonais. O que seriam as diagonais? Seriam todos os segmentos que não são os lados, basicamente. Então isso aqui é uma diagonal, isso aqui é uma diagonal, isso aqui é uma diagonal, e a gente tem muitas diagonais aí, como vocês podem ver. Tá? Tudo aqui que liga de um ponto ao outro pode ser uma diagonal. É claro, por exemplo, saindo do D. DE não é diagonal. DC não é diagonal. Só que todas as outras combinações são diagonais. DF, DG, DH, que já está desenhado, DA, DB, tudo isso seriam as diagonais do nosso octógono. Beleza? Então, sabemos aí esse novo elemento, aí esse novo conceito, diagonais. Beleza? A gente chama de diagonais os segmentos que passam diagonalmente pelo nosso polígono. Basicamente isso, tá? Que não seriam os lados. Bom, vamos lá. Partes, coisas que a gente vai começar a estudar agora. Soma dos ângulos internos, tá? Como vocês sabem, como vocês podem ver, a gente tem vários ângulos internos aqui. E cada polígono vai ter uma soma de ângulos internos, ok? E vou mostrar como que a gente deduz a nossa fórmula, tá? Bom, a gente tem o triângulo e a gente tem outros aí. Aqui a gente tem de 3 lados, um quadrilátero, um pentágono e um hexágono, ok? Então, 3 lados, 4, 5, 6, tá? Para vocês entenderem o conceito que eu vou passar aí. Bom, no triângulo a gente já demonstrou, já mostrei, que ele tem 3 lados e ele tem 180 graus. Esse psi aqui, ó, é soma dos ângulos internos, ok? Ok. Um triângulo tem 180 graus. Se eu somar esse ângulo
com esse, vai dar 180 graus. Beleza. E se eu somar aqui no meu quadrilátero esse com esse, com esse, com esse? Quanto que vai dar? Tá? A gente viu que todo triângulo tem 180 graus, não importa como ele seja, ele vai somar 180 graus. Ok? Beleza. E nos quadriláteros sempre vai ser a mesma coisa? Sim, sempre vai ser a mesma coisa. E como que vai funcionar? Assim, ó. Aqui eu tenho 4 lados, eu vou passar uma diagonal por ele. E vocês podem ver, deixa eu apagar isso aqui que está atrapalhando um pouco, vocês podem ver que eu formei o que aqui dentro? Eu formei 2 triângulos. Tá? Então, ó, aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho um ângulo. Um triângulo, 180 graus. Outro triângulo, 180 graus. Então, 4 lados, eu vou ter 2 triângulos. A soma dos ângulos internos vão ser 2 triângulos. Um triângulo dá 180, então 2, 360. Então, sempre que for um quadrilátero, vai ter 360 graus. Tá? E o pentágono? No pentágono, a gente pode fazer a mesma coisa. Ele tem 5 lados e ele vai formar 3 triângulos. E aí acontece a mesma coisa. Aqui, ó. Um triângulo, 180 graus. Aqui vai ser 2 triângulos mais 180. E 3 triângulos mais 180. Então, 3 triângulos, a soma dos ângulos internos vai ser 3 vezes 180, que dá 540. E aí acho que você já entendeu onde a gente vai chegar. 6 lados, eu vou ter 4 triângulos. 4 triângulos, a soma dos ângulos internos vai ser 4 vezes 180, e aí você já percebeu o que você já percebeu. 3 lados, um triângulo. 4 lados, 2, 3, 4. 7 lados, vou ter quantos triângulos? 5. Eu sempre vou ter 2 triângulos a menos do número de lados. Tá? Então, a soma dos ângulos internos é dada por essa fórmula aí, onde n é o meu número de lados. Normalmente aqui, na verdade, que sempre n vai ser número de lados. Aqui a gente vai determinar os números de lados como n, tá bom? Como você pode ver aqui, ó, aqui a gente tem 180, que é triângulos, tá? A soma interna, na verdade, a soma dos ângulos internos de um triângulo. E aqui a gente tem a quantidade de triângulos. E é sempre n menos 2. No triângulo, quantos lados a gente tem? 3. E quantos triângulos a gente tem? 1, porque a gente está falando de um triângulo. Então, 3 menos 2 dá 1, 180. Então, aqui seria 1 vezes 180, que dá 180. No quadrilátero, a gente tem 4 e a gente tem 2 triângulos. A gente acabou de ver que tem 2 triângulos. Então, funciona também. 4 menos 2 dá 2, vezes 180 dá 360. Aqui funciona também, tá? E assim sucessivamente. E aí, como que a gente faz para descobrir? Por exemplo, se todos os ângulos e lados forem iguais, que depois a gente vai ver o nome disso aí, o nome desses polígonos, que são os polígonos... Não, já depois não, vamos ver agora, né? Polígonos regulares. Esses são os polígonos regulares. São polígonos que têm lados e ângulos, todos eles congruentes, tá? Se todos eles forem congruentes, então a gente pode dividir aqui pelo número de lados e a gente vai descobrir quanto que vale um ângulo só. Já que todos são iguais, então se eu pegar a soma de todos e dividir pelo tanto que tem, eu descubro quanto que vale cada um, porque todos são iguais. Tá? Então se eu dividir pelo número de lados, eu descubro quanto que vale um ângulo só. Mas isso aí já a gente vê na próxima aula, talvez. Talvez não. Acho que vai ser na próxima aula mesmo. Mas beleza. De qualquer forma. Spoiler aí, ó. Nossa, vacilei. Enfim, soma dos ângulos externos, tá? A gente tem aqui os ângulos externos bem estabelecidos, tá? Que no exemplo aqui eu estou pegando um pentágono que tem 5 lados. Então os ângulos externos são esses amarelinhos aí. Bom, a gente sabe que um ângulo externo mais um ângulo interno vai dar 180 graus. Sempre vai dar 180, ó. A gente prolongou a reta, então aqui vai dar 180 com certeza. Beleza. Então, num polígono de n lados, eu vou ter que todos os ângulos aqui vão somar. Se eu multiplicar, ó, tá vendo aqui, ó, eu tenho um ângulo interno mais um ângulo externo igual a 180 graus. Tá? Então, quantos desses ângulos eu vou ter num polígono de n lados? Então, eu multiplico aqui por n e aqui do outro lado eu vou multiplicar por n também. No caso do pentágono aqui, ó, vai ficar 180 mais 180 mais 180 mais 180, 5 vezes. Então, aqui seria 5n. Beleza? Isso seria num polígono de n lados, ok? E aí vamos desenvolver isso daqui. N vezes o tanto de ângulo interno que eu tenho vai ser a soma de todos os meus ângulos internos, certo?
o ângulo interno mede tanto, se eu fizer vezes n, a soma dos ângulos internos vai ser dada aqui, tá? E aqui vai ser a soma dos ângulos externos, tá? Beleza. Isso tudo é igual a 180. Só que a soma dos ângulos internos, a gente sabe como que é. Ela é assim, ó. Isso aqui é isso daqui. A gente sabe como que é. E a soma dos ângulos externos é assim. Então, se eu jogar isso aqui para esse lado, eu descubro a soma dos ângulos externos. Então, fiz a distributiva aqui, 180n menos 300. Passo tudo para o outro lado, que ó, na verdade esse 180 eu cancelo com esse. Vou tirar um peso de um lado da minha balança e tirar peso do outro lado. E a soma dos ângulos internos menos 360 é igual a zero. Então a soma dos ângulos externos é 360, tá? Então, sempre os seus ângulos externos vão somar 360. Não importa qual figura você tenha. Não importa, tá? Você fala assim, mas professor, como? Se eu tiver mais lados, não teria que aumentar? Não, não teria que aumentar. Eu vou te mostrar por quê e eu vou ter que voltar todos os números aqui. Bom, conforme a gente vai aumentando o número de lados, ó, esse aqui é o ângulo externo, esse aqui é o ângulo externo, esse aqui é o ângulo externo. Conforme a gente vai aumentando... Não, esse aqui tá certo. Então esse aqui é um ângulo externo, esse aqui é um ângulo externo, esse aqui é um ângulo externo. Conforme a gente vai aumentando o número de lados, os ângulos externos vão ficando cada vez menores. Olha como ele é pequenininho aqui, olha como ele era grandão, tá? Isso dá para ver nas figuras regulares, na verdade fica melhor de ver. Porém, acho que você entendeu. Quanto mais eu aumentar a minha figura, quanto mais lados eu colocar, menor vão ficar os ângulos externos. Então faz sentido sim todos eles terem o mesmo tamanho. Beleza? E a soma das diagonais. Lembra que eu mostrei que a gente tinha algumas diagonais ali naquele exemplo? Só que dá pra gente calcular todas as diagonais? Quantas diagonais um polígono tem? Dá pra calcular. Então vamos calcular aqui. A gente calcula assim. Peguei aqui este exemplo, tá? Que exemplo é esse? Que figura é essa? Esse aqui é um dodecágono. É dodecágono? Deixa eu ver. Nem eu lembro disso. Não tem problema também. 12 lados, dodecágono. Ah, sei, né? Dodecágono. Aqui a gente tem um dodecágono. Então, ó, vou pegar esse vértice aqui, ó, como exemplo, tá? Nesse vértice aqui, ó, nesse aqui, tá? Quantas diagonais eu consigo estabelecer nesse vértice? Eu consigo estabelecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E faz sentido eu conseguir fazer 9. Por quê? Ele tem 12 vértices, tá? Esse vértice aqui, eu não vou contar. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo casalzinho de vértice, tá? Eu estou combinando esse com esse, com esse, com esse, com esse, taranana, tá? Só que tem 3 vértices que eu não faço casal com esse daqui. É ele mesmo, que eu não consigo fazer um casalzinho com ele mesmo. Os que são os lados também não consigo, tá? Então, este vértice não faz casal com si mesmo e nem com ele para formar diagonais, né? Eles formam um lado. Então, eles não contam nas diagonais. Então, cada vértice tem o tanto de lados menos 3 vértices. Menos 3 lados, né? Ou seja, este pontinho aqui, esse vértice, vai combinar só com 9 outros vértices, porque os outros 3 é ele mesmo e os com que eles formam lados, tá? Por isso que ele não vai formar diagonais. Então ele forma 9 diagonais. Então um vértice, nesse exemplo, tem 9 diagonais. O que são 9 diagonais? 9 diagonais são n menos 3 diagonais. Então aqui é 12 menos 3. Por que menos 3? De novo. Porque 3 vértices não vão fazer casalzinho com o meu vértice. Ele mesmo e os com que ele forma lados, tá? Em 12 vértices, eu vou ter 12 vezes 9 diagonais. Então, 12 vezes n menos 3, tá? Só que, tá? Só que, quando eu coloco 12 vezes n menos 3, eu vou estar contando algumas diagonais a mais. Como assim? Essa diagonal aqui, ó, esse vértice, ele forma a diagonal com esse aqui. Tá? Então eu estou dizendo, esse vértice aqui ó, tem 9 diagonais. Beleza. Então eu pego 12 vezes 9 e acho. Né? 12 vezes 9 e acho minhas diagonais. Não. Tá? Por quê? Porque esse aqui forma 9, forma todas essas. E aqui vai formar quantas? 9 também, incluindo essa daqui. Então todas as diagonais eu estou contando 2 vezes.
certo? Essa diagonal aqui, ó, eu vou contar 2 vezes. Quando eu chegar aqui, ó, nesse vértice, eu vou contar essa diagonal aqui de novo. Ela vai fazer parte do meu 9. Então eu estou contando todas as linhas diagonais 2 vezes. Então não é só 12 vezes n menos 3, tá? Eu tenho que dividir, na verdade, por 2, porque eu contei todas elas 2 vezes. Então aqui seria 12 vezes 9 dividido por 2, e eu encontro a quantidade de diagonais totais que tem neste polígono, que seria 6 vezes 9, que dá 54 diagonais. Então eu tenho 54 diagonais ao todo no dodecágono, beleza? Ok, esses são os conceitos mais básicos aí de polígonos, e vamos para exercises. Nos meus exercícios aqui, eu vou ter então, calcule a soma dos ângulos internos de um decágono convexo. O que é um decágono? Tá? Decágono tem 10 lados. Década. Uma década tem 10 anos. Um decágono tem 10 lados. Tá? Então a gente vai mexer com a soma dos ângulos internos de um decágono. Então eu tenho que a soma dos ângulos internos é essa fórmula dada e o decágono tem 10 lados. Com essas duas informações, eu consigo jogar n é o 10, então eu jogo na fórmula. Soma dos ângulos internos vai ser 180 vezes 10 menos 2. Então é 180 vezes 8, que vai dar 1440. Essa é a soma dos ângulos internos. Então se eu pegar todos os meus ângulos internos de um decágono e somar, vai dar 1440 graus. Tá? E depois ele pergunta assim: calcule o ângulo interno do decágono regular. Tá? Já vou adiantar esse conceito de regular aí para você já dar uma entendida. O que seria o regular então? É o que tem todos os ângulos e lados iguais. Então se ele tem todos os ângulos iguais, e são 10 ao todo, eu só divido por 10. Simples assim. Eu pego a soma de todos, divido por 10 e vou achar quanto que vale cada um. Então a soma dos ângulos internos dividido por n vai ser um ângulo interno. Então eu vou pegar essa fórmula aqui e vou ter 1440 dividido por 10, que dá 144. Cada ângulo interno de um decágono regular. Beleza. Dê o número de lados de um polígono que possui 44 diagonais. Então olha aqui, a gente fez uma conta ali antes, que era, a gente tinha o número de lados e a gente queria descobrir o tanto de diagonais. Agora ele deu o contrário. Ele deu as diagonais, ele quer saber qual polígono que tem esse tanto de diagonais. Então é a mesma coisa, a gente sabe a fórmula. E aí eu substituo. Se eu substituo n e descubro diagonais, se eu substituir diagonais, eu vou achar n. E é isso que a gente vai fazer. 44 no lugar do d, que é o número de diagonais. Faça a distributiva aqui. Então ficou n ao quadrado, 3n. E passo 2 multiplicando para cá. Então vai ficar 88 e a gente vai ter uma equaçãozinha aí do segundo grau, que está bem fácil, né? Aqui a gente tem, na verdade, que a soma vai dar 3 e o produto vai dar menos 88. E aí você vai dar uma pensadinha aí e você vai perceber que os únicos números que fazem com que isso seja possível, que eles somem entre si 3 e o produto dê 88, menos 88, é o menos 8 e o 11. 11 mais menos 8 dá 3. 11 vezes menos 8 dá menos 88. Então, é isso aí que a gente vai usar. O menos 8 não faz sentido. Na verdade, menos 8 não faz sentido nenhum. Porque como que ele pode ter menos 8 lados? Então isso aqui não tem nada a ver. Mas o n igual a 11 faz sentido. Então, nosso polígono a gente pode dizer que ele possui 11 lados. Dados dois polígonos com n e n mais 6 lados, respectivamente, calcule n, sabendo que um dos polígonos possui 36 diagonais a mais que o outro. Então, olha bem, eu tenho um polígono que tem n lados e eu tenho um outro polígono que tem n mais 6 lados. Então, por exemplo, se um polígono tem 3 lados, o outro vai ter 9 lados. Esse aí seria mais ou menos a relação que ele está estabelecendo aí. Tá bom? E aí ele fala assim que um polígono tem 39 diagonais a mais que o outro. Qual polígono tem 39 diagonais a mais que o outro? O polígono que tem mais lados, né? Pelo amor de Deus, se tem mais lados, você tem mais diagonais. Então,
vamos escrever isso, tá? Eu vou usar o Dzinho aí para estabelecer as diagonais do meu polígono menor, tá? Então aí eu tenho que as diagonais do meu polígono menor é dada desse jeito, ó. Ele tem tantas diagonais e tem tantos lados, n lados e tantas diagonais. O outro polígono, ele tem n mais 6 lados e ele tem d mais 39 diagonais. Tem 39 diagonais a mais. Então eu vou indicar dzão aí, ó. Esse meu dzão seria as diagonais, tá? O total de diagonais do grandão. E onde é n, eu vou colocar n mais 6, porque ele tem n mais 6 lados. Então só escrevi aqui, ó. O que é n, eu transformei em n mais 6, ó. Aqui seria n, aqui seria n, é a mesma forma, tá? Aí, o que é d grandão, eu vou substituir por d mais 39, tá? Porque o dzão aqui, nada mais indica, na verdade, que eu tenho a minha diagonal mais 39 diagonais, que é o que está escrito no enunciado. E aí, eu vou jogar o 39 para o outro lado. Então, isso aqui eu tô chamando, isso aqui tem a ver com um polígono, e isso aqui tem a ver com outro polígono, tá? E olha que bem, a gente tem D vai ser igual a isso e D é igual a isso. Calma lá, se o D é igual a isso e o D é igual a isso, então pode dizer que isso é igual a isso. Por quê? Porque D é igual a D. Então, isso daqui é igual a isso daqui. Então, escreva isso, tá? N vezes N menos 3 sobre 2 é isso aqui. E esse outro é o outro D, tá? Vou aplicar aqui 2 em todo mundo e aqui vai ficar sobre 2. Para isso aqui ficar sobre 2, aqui tem que ser 78, tá? 78 dividido por 2 dá 39, sem caô, tá bom? Já aplicando, e aí eu consigo cortar todos os dois, na verdade, tá? Então, apliquei aqui a distributiva N, aqui também N, 6 e 6. Aplicando eu vou ter isso daqui. Corto N quadrado de um lado do outro. Passo esse 9 para lá menos, vai ficar menos 12N. E 18 menos 78 dá menos 60. Então eu chego que N é igual a 5, ok? Então o N, que é o que ele queria saber aí, é igual a 5. Então um polígono tem 5 lados, o outro polígono tem 11 lados. Dois ângulos internos de um polígono convexo medem 130 graus cada um, e os demais ângulos internos medem 128 graus cada um. O número de lados do polígono é... Ok, a gente tem um polígono que tem um tanto de lados que a gente não sabe. Só que a gente sabe o quê? A gente sabe que dois ângulos dele medem 130. Então, N é o meu número de lados total, tá? Eu sei que dois lados medem 130. Calma lá. Se N é o meu número de lados total e eu já sei a informação de dois lados, quantos lados medem 128 graus? Quantos ângulos, na verdade? Nossa, aqui é ângulos, né? N é o número de ângulos. Nossa, fiz tudo errado. Enfim, dois ângulos, ok? Tá bom. Se N é o total e 2 eu já sei a informação, quantos deles medem 128 graus? N menos 2, tá? Aqui é ângulos, aqui é ângulos. N menos 2. Como assim? Como assim? Ó. N é o total. Já foi 2. O que falta para o resto é N menos 2. Tanto é que se eu somar N menos 2 mais 2, que são um tanto de ângulos mais outro tanto de ângulos, eu vou ter o número total de ângulos. N menos 2 mais 2 dá N, que é o número total de ângulos, ou de lados aí, né? Bom, eu sei que a soma de ângulos internos é 180 vezes N menos 2. Ok? Então, ao mesmo tempo que eu sei que a soma de ângulos internos é igual a isso, eu sei que essa aqui é a minha fórmula. Eu também sei que 2 vezes 130, que é o tanto de ângulos que eu tenho, mais N menos 2 vezes 128, que é o tanto de ângulos de 128 graus eu tenho. Se eu somá-los, eu vou ter a minha soma total de ângulos internos. Então, desenvolvendo isso daí, tá? 128 para aqui, 128 aqui, dá isso daqui, 2 vezes 130 dá 260, e abrindo aqui também, vai dar isso aqui de baixo.
Jogando um negócio pro outro lado e um negócio pro outro, 128 passei para esse lado, o 360 eu já passei por outro lado, e esse 260 menos 256 dá 4, tá? Eu vou ter que 364 é igual a 52n, ok? E aí, eu vou ter que n é igual a 7 lados. O que eu fiz aqui? Eu só passei o 52 dividindo, então n vai ser igual a 364 dividido por 52, n é igual a 7. E aí eu sei que aqui minha alternativa é a alternativa B. Ok? E é isso. Por hoje é só. Fiquem ligados aí para mais informações na próxima semana. E é isso aí, rapaziada. Fiquem em casa, tá? Vou mandar um material para vocês lá. Fiquem em casa, se você pode. Lave bem as mãos. Se cuidem das pessoas aí ao seu redor, beleza? Muito obrigado pela atenção. Estudem. Utilizem esse tempo aí para dar uma estudada boa. E é isso aí. Valeu, muito obrigado. Até mais. Falou!